Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é o filme Espiral, o legado de Jogos Mortais. A cena inicial do filme é uma sequência policial que empolga bastante. Isso é interessante porque já começa com um ritmo acelerado que prende o espectador no filme. O problema é que os personagens ainda não são conhecidos pelo espectador, então a cena meio que é legal, mas não importa, então é uma faca de dois gumes. Mesmo assim, achei uma escolha interessante porque ela deságua em uma boa cena de armadilha. A ideia da armadilha da língua, o conceito, a execução é bem interessante, só que ela tem uma câmera tremida, meio acelerada, que é muito, muito, muito ruim. Isso acabou me incomodando demais, embora eu tenha gostado em partes dessa primeira armadilha. Já começa bem porque é uma coisa um pouco mais simples, eu consigo imaginar uma pessoa só montando esse tipo de mecanismo. Da parte técnica do filme, dá para destacar como positivas as execuções de todas as armadilhas. Os jogos são bacanas, eles são bem feitos, eles têm todos conceitos bem interessantes e são coisas mais contidas, não tem coisas próximas do que a franquia fez de pior. Os problemas são aqueles problemas de sempre, que é a câmera tremida e acelerada, que eu detesto, é um filtro, no caso desse filme, um filtro amarelo, que nos primeiros 20 minutos eu já fiquei completamente saturado daquele filtro, caramba, exageraram demais naquilo. E o detestável e amado pelo cinema de terror, jumpscare. Esse filme não tem muitos, mas os que tem são ruins, e um jumpscare só eu já acho que é exagero, não precisa disso. Terror bom não precisa de jumpscare. Ah, outra coisa que acabou me incomodando um pouco de parte técnica é que em alguns momentos eu tive a sensação de que o filme fazia cortes demais. Uma cena de poucos segundos tinha cortes muito visíveis. O que Espiral faz meio a meio, positivo e negativo, é o uso dos flashbacks. Os flashbacks do Zeke são muito bons, eles aprimoram muito bem o personagem, só que tem um jogo que é mostrado em flashback que é muito ruim, por ser um flashback é muito ruim, e mais adiante, no final do filme, tem aquele tradicional flashback do eu estava por trás de tudo, e, de novo, deu uma certa exagerada na repetição das cenas. Mas assim, meio a meio, é positivo e negativo. Eu não sei até que ponto um roteiro pode ser julgado de forma objetiva como bom ou ruim, mas o roteiro desse filme é muito bom. Ele é bom principalmente porque ele considera que os personagens são pessoas, não apenas bonequinhos a serviço do roteiro, não são marionetes do roteirista. Então, os personagens estão antes de uma cena de ação, eles conversam, eles estão no caminho até um momento chave do filme, eles conversam. E conversam sobre coisas normais, coisas do dia a dia. São coisas que fazem sentido para eles, fazem até sentido dentro do contexto do filme, mas não são coisas cruciais para o entendimento da obra. Uma das características que eu mais gosto de Pulp Fiction é a existência desse tipo de diálogo. Diálogos que parecem naturais, parecem bem laterais e que servem para a gente conhecer os personagens e se aprofundar no conhecimento deles. Bem como passar a gostar, a gente acaba se importando mais com eles por causa desses diálogos que são humanos e não a ação de marionetes do roteirista. E é por esse conjunto de aspectos, os flashbacks que são bem encaixados, a ambientação do filme e o roteiro que é muito bom, que o protagonista desse filme é provavelmente o melhor protagonista da franquia inteira. Eu acho que é o único protagonista que eu penso, nossa, que personagem bacana. O Zeke, ou Zack, eu não sei como isso ficou no dublado, não se muda nome, então deve ter ficado Zeke. Ele é um personagem muito bom. Ele é muito interessante. O contexto em que ele está inserido de polícia é muito legal. Ele é um policial mais ou menos bacana num universo de policiais ruins. E ele acaba sendo punido pelos policiais ruins por não ser um policial ruim. Isso é um conflito muito interessante. Ele é muito carismático, ele é engraçado até mesmo quando ele não está fazendo piadas. Tem momentos em que ele meio que subjuga o assistente, o William, e não é um momento de piada, mas é engraçado pelo jeito que ele está tratando o William. Funciona muito bem. Esse é um tipo de alívio cômico que, se inserido, não quebra a tensão. É engraçado pra mim, mas não é engraçado pra quem tá no filme. Essa é a diferença entre o anãozinho pulando pra tentar abrir a porta no Coringa e a piada do Mindinho no Liga da Justiça, entre o Cyborg e o Superman.
A construção desse universo da delegacia composta por policiais que são maus, e nós temos a capitã, que é uma pessoa boa, temos o pai do protagonista, que é uma pessoa boa, e o assistente, que também é uma pessoa boa, acaba fazendo a gente torcer por eles, por aqueles personagens. Então, quando a reviravolta do desaparecimento de dois personagens surge, é muito impactante. Quando chega aquela caixa grande na delegacia, a tensão é imensa. Eu fiquei com medo pelos personagens. Eu fiquei com medo de ter a cabeça de um personagem ali. Foi mais ou menos isso que aconteceu, na verdade, mas não foi tão explícito o impacto quanto eu pensei que seria. Eu gostei muito disso. A forma como o filme vai conduzindo essa trama dos personagens serem pessoas não tão boas assim é muito inteligente, porque isso acaba dando muita força para o que seria a virada mais interessante do filme. Não exatamente o plot twist. Tem o twist da revelação de quem é o Jigsaw, mas eu achei esse twist meio qualquer coisa. Ele faz sentido, é completamente coerente, também é legal, mas não explodiu minha cabeça. Me chocou mais o tratamento que o filme deu ao caráter dos personagens. Aquilo ali me impactou porque eu esperava outra coisa completamente diferente. Não que a identidade secreta seja um ponto negativo do filme. Ela é até um ponto positivo. Ela só não tem muito valor pra mim quando eu vou explicar para as pessoas o como eu achei esse filme divertido. O quão bom eu achei. Eu achei o filme bom, mas não por causa do twist. O twist fez a função dele. Ele não fez mais do que obrigação. Mas o tratamento que o roteiro deu aos personagens é um tchanz a mais. É o que se destaca dentro dessa franquia imensa. E o ponto mais interessante de Espiral é justamente uma análise considerando a conjuntura da franquia Jogos Mortais. Espiral é um filme muito mais próximo de um policial qualquer genérico do que de um filme genérico da franquia Jogos Mortais. Só para constar, aquela armadilha do canhão de cacos de vidros é muito exagerada. Gosto da ideia geral do que acontece ali, mas aquele canhão detestei. Quis mencionar isso agora porque eu quero partir para uma análise um pouco mais ampla do filme. Espiral é um filme bom. Ele é um filme talvez até muito bom. Só que é interessante observá-lo dentro da conjuntura da franquia Jogos Mortais, porque ele é bem diferente dos outros filmes. Nos outros filmes, depois dos Jogos Mortais 2, a ideia principal não é contar uma história interessante, é colocar as mortes e fazer um plot twist. Em Espiral, o mais importante é trabalhar os personagens, mostrar os personagens interagindo e contar uma história policial. O lado policial é tão relevante que você poderia substituir o Jigsaw por um assassino qualquer, tipo aquele cara do Seven, que a história ainda iria funcionar mais ou menos do mesmo jeito, porque é a história dos policiais e eventualmente tem o Jigsaw. Por essa consistência interna, essa semi-independência da franquia, por acertarem algumas coisas que são, sim, importantes da franquia, mas não pecar pelos mesmos excessos que os seus antecessores, Espiral acaba se saindo como um filme muito bom para os parâmetros de Jogos Mortais. Um filme muito próximo da prateleira de cima, onde fica os Jogos Mortais 1 e os Jogos Mortais 2. Acho que ele só perde para os Jogos Mortais 3, ou talvez chegue no mesmo nível. Apesar dos elogios que eu fiz ao filme, especificamente sobre o final, eu achei fraco. A revelação da identidade do vilão, eu já comentei que não impactou muito. Faz sentido, feijão com arroz, ok. Aquela engenhoca final, que é pra dar tipo a virada final do filme, eu achei meio sem propósito. Eu achei muito exagerada, pensando em algo que não iria incriminar aquela pessoa. Se o Jigsaw quisesse fazer algo que incriminasse aquela pessoa, beleza, aí eu entenderia a função. Do jeito que ficou, não incriminou nem uma pessoa, nem a outra. Sobraram dois personagens, um mocinho e um bandido, e os dois podem se enfrentar no próximo filme, sem nenhuma dificuldade. Não é como se o mocinho fosse ser preso porque foi plantada uma evidência de que era ele que estava por trás do jogo. Isso me incomodou bastante, porque o final não teve peso. É todo um filme bacana, se desenrolando, legal e tal. Chega no final, só isso. Em uma análise de filmes de terror e também dentro do que a franquia Jogos Mortais costuma fazer, dá até para considerar isso como um ponto negativo. E eu imagino que fãs da franquia, que são mais fãs mesmo de cinema de terror, devem ter desgostado desse final. Eu achei fraco, mas ele não faz o filme cair no meu conceito, porque eu admiro muito obras que fazem os personagens conversarem de forma mais natural, como Pulp Fiction, o Pânico na Neve. Eu gosto muito desse tipo de cena, porque faz eu me importar muito mais com os personagens.
E aí entra num detalhe que é geral e muito interessante do Espiral. Ele é mais um filme policial do que um filme de Jogos Mortais. Isso não torna ruim, mas o torna diferente dos outros filmes da franquia. E por essa diferença, eu considero que, diferentemente dos Jogos Mortais 8, esse filme não é só um caça-níquel, um jeito de extorquir ainda mais essa franquia de tanto sucesso. Ele é realmente uma experiência válida, que foi feita com esmero aparentemente. Então, palmas, conseguiram fazer uns Jogos Mortais bom. Eu duvidava, calaram a minha boca. Estou feliz com isso. Claro que existe a possibilidade de fazerem mais filmes com esses mesmos personagens e aí eles perderem a profundidade, mas eu não vou ficar criticando este filme pelo que os futuros filmes ainda nem fizeram. Jogos Mortais Espiral é um bom filme. Se você gosta da franquia, vai assistir. Se você gosta de filme policial, vai assistir. Vale a pena. Escreve aí nos comentários o que você achou de Espiral e o que você acha da franquia como um todo. Curta o vídeo se você gostou e se inscreva no podcast do Kira, porque todos os domingos tem um vídeo novo de crítica ou de análise de algum filme, anime ou série. É isso aí, pessoal. Até a próxima.